pessoal! Nesta aula estudaremos a concordância nominal, que é basicamente tratar da concordância entre o adjetivo e o seu substantivo. Veremos as regras de concordância do adjetivo enquanto adjunto adnominal e enquanto predicativo. Veremos também a concordância nominal do particípio passivo e veremos casos variados de concordância. Por exemplo, nomes de cores compostas, camisas rosa claros, rosa claras, rosa claro. Como é que eu faço a pluralização ou não dos nomes de cores? E fechando, a concordância ideológica, quando a concordância é feita em função de exigências semânticas e não seguindo a letra dura da gramática. Vamos à aula? A regra geral da concordância nominal é muito simples. Artigos, adjetivos, numerais, pronomes adjetivos e particípios passivos concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. As primeiras estrelas luminosas surgiram no céu noturno. O substantivo estrelas é um termo feminino que está no plural. Portanto, o artigo, o numeral ordinal e o adjetivo que o acompanham devem ficar no feminino e no plural. Céu é palavra masculina e está no singular. Logo, o artigo da contração no, em mais o e o adjetivo noturno devem ficar também no masculino singular. Estas galáxias distantes eram observadas pelos cientistas. Estas, distantes e observadas, concordam com o termo galáxias, e pelos concorda com o substantivo cientistas. Último exemplo. O cientista e a filósofa ingleses conversavam sobre o universo. Todos os artigos concordam com os respectivos substantivos, enquanto o adjetivo ingleses fica no plural por se referir aos dois núcleos do sujeito, cientista e filósofo. Quanto à função sintática, os adjetivos podem ser adjuntos adnominais e predicativos. Vamos começar pela concordância nominal do adjetivo adjunto adnominal. Quando temos um adjetivo para um substantivo, não há mistério para acertar a concordância. Tanto faz se o adjetivo está pós-posto ou anteposto ao substantivo. Ele, o adjetivo, concorda em gênero e número com o seu substantivo. O pneu velho furou. Pneu, masculino singular. Velho, adjetivo pós-posto, masculino singular. Os carros antigos foram restaurados. Carros, masculino plural. Antigos, masculino plural. As velozes aeronaves decolaram. O adjetivo anteposto velozes fica no plural para concordar com aeronaves. Não há flexão de gênero, pois o adjetivo velozes é uniforme, ou seja, possui uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino. A linda moça desfilou. Linda no mesmo gênero e número de moça. Até aqui, tudo muito fácil, muito tranquilo. Nenhuma complicação. Vamos seguir. Próximo passo do adjetivo enquanto adjunto adnominal. A concordância de um adjetivo que se refere a dois ou mais substantivos. Agora a coisa começa a ficar mais complexa. Bastante atenção. Vamos lá. Quando o adjetivo está pós-posto aos substantivos, há duas opções. O adjetivo pode concordar com o termo mais próximo, com o substantivo número 2, ou ficar no masculino plural, deixando bem claro que está se referindo aos dois substantivos. Atenção à escolha pelo masculino plural. Ela é possível somente se pelo menos um dos substantivos for masculino. Caso tenhamos termos femininos, obviamente, a concordância será no feminino plural. Vejamos os exemplos. Compramos carne e salada temperada. Nesse primeiro exemplo, optou-se pela concordância com o termo mais próximo. O adjetivo temperada concorda no feminino singular com salada. Como fica evidente, não é uma construção das mais claras. Fica a dúvida. Tanto a carne quanto a salada são temperadas ou
apenas a salada que é temperada? Já já falaremos mais sobre essa questão. Compramos carne e salada temperadas. Desta vez, a concordância se fez no feminino plural. Como vimos há pouco, se os dois substantivos forem femininos, a concordância no plural deve ser feita no feminino. Carne e salada são palavras femininas, então colocamos o adjetivo temperadas no feminino plural. Exemplo número 3. Capturei um besouro e uma borboleta rara. Rara, concordância com o termo mais próximo, borboleta. 4. Capturei um besouro e uma borboleta raros, masculino plural. No período, há um termo feminino e outro masculino, predominando, portanto, o masculino plural. 5. Visitei países e cidades magníficas. Concordância com o termo mais próximo, cidades. Já no exemplo 6, a flexão do adjetivo é no masculino plural. 7. Contratei as jogadoras e o treinador competente. Concordância com o termo mais próximo. E 8. Concordância no masculino plural. Ok, voltemos aos problemas de ambiguidade. Atenção! Embora gramaticalmente corretos, estes períodos não possuem o mesmo grau de clareza. Devemos evitar a anfibologia, que é a ambiguidade gerada pela disposição das palavras no período. Observem que os períodos 1, 3, 5 e 7 deixam margem para dúvida. Apenas a borboleta é rara? Apenas as cidades são magníficas? Apenas o treinador é competente ou as jogadoras também o são? Diante disso, é preferível empregar o masculino plural ao invés de fazer a concordância com o termo mais próximo. Se a concordância é no masculino plural e ainda por cima logo após o termo feminino, aí sim é que não restam dúvidas de que o adjetivo se refere aos dois substantivos. É o caso do exemplo 6. Não há a mínima chance de ambiguidade. Observação número 1. Se o adjetivo se refere a uma característica exclusiva do segundo substantivo, não há possibilidade de concordância no masculino plural. Troquei o vidro e a janela enferrujada. Só há uma concordância para o adjetivo enferrujado. Uma janela de metal enferruja, mas vidros não enferrujam. Enferrujar é uma característica exclusiva do segundo substantivo. Observação número 2. Se os dois substantivos são sinônimos ou palavras muito próximas, o adjetivo fica no singular. O poeta descreveu o furor e a ira humana. Ambos os termos são muito próximos, justificando a opção pelo singular. Bem, até aqui vimos a concordância do adjetivo adjunto adnominal pós-posto ao substantivo. Veremos agora a concordância no caso de anteposição, quando o adjetivo vem antes do substantivo. Adjetivo anteposto aos substantivos. Concordância com o termo mais próximo. Provei deliciosos caldos e sobremesas. Receberei novo relatório e instruções. O adjetivo deliciosos concorda com o substantivo caldos e o adjetivo novo concorda com o substantivo relatório, certo? Mais uma vez temos problemas de clareza. Somente os caldos são deliciosos ou também as sobremesas? O relatório é novo e também as instruções? Para evitar a anfibologia, a falta de clareza, nesses casos é melhor reestruturar os períodos. Provei caldos e sobremesas deliciosos. Receberei relatório e instruções novos. Com a pós-posição do adjetivo no masculino plural, acabou-se a ambiguidade. Observação: nomes próprios e de parentesco exigem adjetivo no plural, mesmo quando o adjetivo é anteposto. Caros tio e sogra, ilustríssimas mãe e tia, nobres Pedro e José. Atenção a isso, pessoal. Dois ou mais adjetivos que se referem a um substantivo. Podemos redigir o período de duas maneiras.
Localizamos as tropas alemã e russa. O substantivo fica no plural, antecedido por artigo também no plural. E os adjetivos ficam no singular e sem anteposição de artigo. A outra maneira é deixar o substantivo no singular, os adjetivos no singular, porém com anteposição de artigo. Localizamos a tropa alemã e a russa. Caso não houvesse o artigo antes do adjetivo russa, a informação seria bem diferente. Estaríamos falando de apenas uma tropa, tropa esta composta por alemães e por russos, enquanto o sentido original é de que existem duas tropas, uma alemã e outra russa. Adjetivos antecedidos pela preposição de, que complementam pronomes indefinidos neutros. Lembre-se dos pronomes indefinidos neutros, tudo, nada, algo e por aí vai. Há duas possibilidades aqui. Fazer o adjetivo concordar com o pronome ou com o núcleo do sujeito. Suas expressões tinham algo de curioso, concordância no singular com o indefinido algo. Suas expressões tinham algo de curiosas, concordância no plural feminino com o sujeito expressões. Os investigadores nada têm de bobo, concordância com o pronome nada. Os investigadores nada têm de bobos, concordância com o sujeito investigadores. Ok, fechamos a concordância do adjetivo adjunto adnominal. Adjetivo como predicativo. Qualificando um sujeito simples, concorda em gênero e número com o sujeito, bem tranquilo. As secretárias estão atarefadas. Os ministros estão atarefados. O embaixador é honesto. Tudo certinho. Feminino plural, masculino plural, masculino plural, masculino singular, masculino singular. Sujeito composto. Concordância no plural e no gênero dos núcleos do sujeito, com predominância do plural masculino. A ponte e a estrada são modernas. Dois núcleos femininos no singular, predicativo no feminino plural. O cão e o gato são bagunceiros. Dois sujeitos no masculino singular, predicativo no masculino plural. O cão e a raposa são amigos. Um termo no masculino e outro no feminino. Predomínio, então, do masculino plural, amigos e não amigas. Observação 1. Com predicativo antecipado ao sujeito composto, plural masculino ou concordância com o termo mais próximo. Era silenciosa a sala, o auditório e o pátio. O adjetivo silenciosa está antecipado aos substantivos que está qualificando e concorda com o termo mais próximo, sala. No exemplo seguinte, optou-se pelo masculino plural. Reparem que, para isso, foi necessária a flexão do verbo ser, também para o plural. Eram silenciosos a sala, o auditório e o pátio. Observação 2. Quando os núcleos do sujeito composto estão dispostos em gradação, o predicativo concorda apenas com o último termo. Quanto esforço, quanto sofrimento, quanto trabalho é necessário? Necessário no singular. Pronomes de tratamento. Concordância conforme o sexo da pessoa. Ó rei, vossa majestade é um sábio, e não sábia, o rei é homem. Princesa, vossa alteza é sábia, sábia no feminino, pois agora se trata de uma princesa. Expressões do tipo é bom, é necessário, é proibido. A concordância depende da especificação do sujeito. É proibido entrada de estranhos. Fruta é bom. Dedicação é necessário. Os adjetivos predicativos ficam no masculino, pois os sujeitos não estão especificados. Estão sendo empregados em sentido genérico. Entretanto, se os sujeitos estiverem determinados por artigo ou pronome, a história é outra. A concordância entre o predicativo e o sujeito deve ser realizada. É proibida a entrada de estranhos. Esta fruta é boa. A dedicação é necessária.
Os predicativos ficam no feminino. Predicativo do objeto simples. Concorda em gênero e número com o núcleo do objeto. O treinador considerou habilidoso o jogador. O treinador considerou habilidosas as jogadoras. O predicativo concorda em gênero e número com o núcleo do objeto direto. Predicativo do objeto composto. O predicativo fica no plural e no gênero dos núcleos do objeto, com primazia para o masculino plural. O público julgou as músicas e o baile satisfatórios. Mantivemos a porta e a janela fechadas. Observação: em caso de anteposição do predicativo, pode, não é que deve, pode ser feita a concordância com o núcleo mais próximo. Considerei antiquadas as roupas e o linguajar. Concordância com o termo mais próximo, roupas. Considerei antiquados as roupas e o linguajar. Concordância no masculino plural. Particípio passivo. O particípio concorda em gênero e número com o sujeito. Outro tópico simples da concordância, só requer atenção. A casa foi demolida pela prefeitura. Demolida concorda com o sujeito casa. A casa e o prédio foram demolidos pela prefeitura. Concordância no masculino plural. Encerrados a prova e o curso, fomos para casa. Não há por que haver confusão. A anteposição do particípio passivo não afeta em nada a concordância. Encerrados, masculino plural, concordando com o sujeito composto, provas e curso. Se observadas as regras, tudo ocorrerá bem. Não é permitido presença de estranhos. Este exemplo é interessante, pois retoma o que vimos há pouco na nossa aula. Permitido fica no masculino singular, haja vista que o sujeito presença de estranhos não está determinado por artigo. Seguindo, o nome e a foto do vencedor foram divulgados ontem, plural masculino, sem complicação. Observação: numeral coletivo seguido de adjunto adnominal. Duas concordâncias são possíveis. Dúzias de ovos foram consumidos ou dúzias de ovos foram consumidas. No primeiro exemplo, o particípio concordou com a adjunta adnominal ovos. No segundo, com o numeral coletivo dúzias. Foram analisadas centenas de depoimentos, concordância com o numeral centenas, ou poderíamos reescrever fazendo a concordância com o adjunto depoimentos. Centenas de depoimentos foram analisados. Casos variados de concordância nominal. Vejamos a concordância das palavras anexo, incluso, leso, mesmo, próprio, obrigado e quite. Sendo adjetivos, concordância em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Os boletos seguem anexos. As cartas anexas devem ser lidas. Atenção! Embora abonada por alguns gramáticos, devemos evitar a expressão em anexo. Os produtos inclusos na promoção acabaram. Envio-lhe inclusa a conta de água. Cometeu crime de lesa pátria ou ação de leso patriotismo. Estamos tão acostumados a só ver o adjetivo leso empregado no feminino que esquecemos que há a forma masculina. Finalmente, ela mesma fez o bolo. Elas mesmas fizeram o bolo. Observação: mesmo significando realmente, de fato, é advérbio e, portanto, é invariável. Elas fizeram mesmo o bolo, ou seja, elas fizeram realmente o bolo. Eles próprios arrumaram o quarto. Ela própria escreveu a carta. Muito obrigadas, disseram as moças. Obrigadas no plural mesmo, para concordar com moças. Mas, obrigado, disse o rapaz. Nós estamos quites com o banco. Ele está quite com o rival. Tranquilo, sendo adjetivo, estas palavrinhas concordam normalmente com o termo ao qual se refere. Meio, muito, bastante, caro e barato, enquanto adjetivos concordam com o substantivo ao qual se referem, enquanto advérbios são invariáveis.
Nestes exemplos, essas palavras são empregadas como adjetivos, concordando com o seu substantivo. Ela bebeu meio copo, mas ele bebeu meia garrafa. Não sou de meias palavras. Ainda sobre o adjetivo meio, vale lembrar a expressão meio-dia e meia. Dizemos meia, pois está subentendida a palavra hora logo depois. Meio-dia e meia hora. Compramos muita fruta. Compramos muitas frutas. Comemos bastante chocolate. Comemos bastantes chocolates. Pode parecer esquisito pluralizar a palavra bastante, mas como adjetivo equivalendo a muito, ele deve concordar com o substantivo. Ele comeu muitos chocolates, bastantes chocolates. Ofereceram vinhos caros, ofereceram uma bebida cara. Aluguéis baratos são raros. As roupas estão baratas. Ok, agora vejamos estas mesmas palavras funcionando como advérbios, sendo, portanto, invariáveis. Ela está meio triste. Aplaudimos meio tímidos. Saímos meio tarde. Vejam que nos dois primeiros períodos, o advérbio meio está qualificando adjetivos, triste e tímidos, e no último está qualificando um advérbio, tarde. Como advérbio, meio equivale a um pouco. Saímos um pouco tarde. Escapamos muito rapidamente. Estou muito feliz. Estávamos bastante motivados. Voltamos bastante alegres. Novamente, para identificar se bastante está funcionando como adjetivo ou como advérbio, basta substituir por muito. Ficará claro que não é correto colocar bastante no plural nos exemplos em tela. Voltamos muitos alegres? Dói no ouvido. Paguei caro nas roupas. A viagem custou barato e não custou barata. Alerta é palavra invariável. Os cães estão alerta. Mas atenção, algumas gramáticas consideram correta a flexão de número. Os cães estão alertas. Prefiram a primeira construção, sem flexão de número. O pronome indefinido menos sempre é invariável. Menos pessoas voltaram. É erro crasso dizer menos pessoas. Recebemos menos moedas, jamais menos moedas. Grão. Palavra variável em gênero, mas não em número. Atenção! Grão-mestre, grão-mestres. Isso mesmo, sem flexão de número. Grã-duquesa, grã-duquesas, e não grãs-duquesas. A palavra só, como adjetivo, concorda em número com o substantivo. Como advérbio, ou palavra denotativa de limitação, é invariável. As mulheres estavam sós, isto é, estavam sozinhas. Eles conseguiram por si sós encontrar a saída. Conseguiram encontrar por si mesmos. Seguindo, as meninas só resolveram um exercício. Atenção, agora o só é advérbio, equivalendo a apenas, somente. Só os rapazes foram recrutados pelo exército. Mesma coisa. Advérbio invariável. Apenas os rapazes. Os atletas chegaram sós ao ginásio. Adjetivo igual a sozinhos. Os atletas chegaram sozinhos ao ginásio. Observação: a expressão a sós é invariável. Eles estudavam a sós. Ele estudava a sós. A sós é sempre a sós, no plural. Sequências de numerais ordinais. Várias construções são possíveis. Todas essas construções são consideradas corretas. Um e outro, nenhum nem outro. O substantivo que se segue à expressão deve ficar no singular. Um e outro aluno, no singular, compareceram ao exame. Nenhum nem outro discurso, no singular, convenceram os jurados. Homem e mulher completam-se um ao outro. Outro, masculino e não outra. Aposto. O substantivo do aposto concorda em gênero e número com o nome ao qual está se referindo. Os relatórios, fruto de nosso trabalho, foram despachados. Frutos deve concordar com o substantivo relatórios. As mulheres, professoras altamente competentes, ministraram cursos.
O aposto professoras concorda em gênero e número com o sujeito mulheres. Nomes de cores. Cores simples. Se o termo for adjetivo, varia em número. Se for termo substantivo, não varia. Tintas azuis, tintas verdes, mas tintas laranja, termo substantivo, tintas cinza, tintas creme. Se for substantivo, fica invariável. Cores compostas. O primeiro termo nunca varia. Já o segundo varia se ele e o primeiro termo forem adjetivos e somente assim. Camisas verde escuras. Verde adjetivo, escuro adjetivo. Então, o segundo termo sofre flexão de gênero e número, concordando com o substantivo camisas. Camisas amarelo ouro. Opa! Agora o segundo termo é substantivo, então não sofre variação. Camisas rosa claro. Aqui o nome composto não sofre flexão, pois apenas o segundo termo é adjetivo, claro, sendo o primeiro rosa substantivo. Camisas rosa claro, no singular. Duas cores compostas devem ser lembradas. Azul celeste e azul marinho são invariáveis. Adjetivos compostos ligados por hífen. Somente o segundo termo varia, ok? Os historiadores luso-brasileiros palestraram. Vejam que o primeiro termo, luso, não sofre nem flexão de gênero nem de número. Somente o segundo termo, brasileiros, foi flexionado para concordar com o sujeito historiadores, no masculino plural. Realizamos a análise das propriedades físico-químicas. Somente o adjetivo químicas concorda com o substantivo propriedades. A única exceção a essa regra é o adjetivo composto surdo-mudo, cujo plural pode ser tanto surdos-mudos, flexionando-se os dois adjetivos, como surdo-mudos, flexionando-se apenas o último termo. Tal qual. Cada termo do par concorda em número com o substantivo ao qual se refere. O filme é tal qual o livro. Tal concorda com filme e qual concorda com livro. Os filmes são tais qual o livro. Os filmes são tais quais os livros. Bem tranquila essa concordância. Agora tenham atenção, pois a expressão tal qual pode ser invariável quando assume uma função comparativa adverbial, com outros verbos que não o verbo ser. Estudaram tal qual os colegas. Nesse exemplo, tal qual é invariável. Adjetivos utilizados como advérbios são invariáveis. Falamos sério. Isto é, falamos seriamente. Falou claro, com clareza. Conversei alto. Ele raro ou raramente sai de casa. A palavra possível tem concordância nominal controversa e de difícil normatização. Há gramáticos que só aceitam a expressão o mais possível, sempre invariável. Todavia, o uso já consagrou a diversidade de empregos, de maneira que temos todas essas possibilidades apresentadas nos exemplos em tela. O mais recomendado é fazer o adjetivo possível concordar com o artigo que antecede o advérbio mais. As mais complicadas possíveis, e não as mais complicadas possível, certo? Último tópico de nossa aula, concordância ideológica, que diz respeito à concordância verbal e à nominal. Na concordância ideológica, a concordância ocorre não com o termo explícito, mas sim com o termo subentendido. A esse fenômeno de concordância lógica e não gramatical se dá o nome de silepse. A concordância ideológica pode ser de gênero, de número e de pessoa. Silepse de gênero. Salvador foi fundada em 1549. O particípio passivo fundada fica no feminino, pois se subentende a palavra cidade antes de Salvador, termo masculino. A cidade de Salvador foi fundada em 1549. Cuidado, pois há exceções. A cidade do Rio de Janeiro é uma delas. Eu digo, o Rio de Janeiro foi fundado em 1565. Não existe a palavra cidade subentendida,
Por isso, o particípio sempre ficará no masculino. A Fernão Dias foi interditada. Interditada, no feminino, para concordar com rodovia, termo implícito. Vossa Senhoria é generoso. O pronome é feminino, mas a pessoa a qual ele se refere é homem. Portanto, o predicativo generoso deve ficar no masculino. A testemunha chegou. Ele só disse verdades. Testemunha é palavra feminina, mas, vamos supor que no nosso exemplo a testemunha seja um homem, por se tratar de um homem, empregou-se o pronome ele no masculino. O mesmo vale para o último exemplo. A criança alegrou a todos. Ele sorria e corria. Ele, pois se trata de um menino. Mas não estaria errado nesses dois últimos exemplos se tivéssemos colocado o pronome no feminino. Silepse de número. Disse o presidente, hoje estamos confiante. Aqui está sendo empregado o chamado plural majestático. O emissor emprega a terceira pessoa do plural como uma forma de incluir em sua fala toda a coletividade. Nesses casos, pode-se colocar os predicativos no singular e não na terceira pessoa do plural, como gramaticalmente seria de se esperar. Quando um sujeito coletivo está afastado do verbo, é possível alterar a concordância. O gado pastava no campo, mas, ao som do trator, saíram em disparada. Poderia ter sido empregado o verbo no singular, saiu, para concordar com o termo gado, mas optou-se pelo plural para enfatizar a ação dos vários animais. Silepse de pessoa. Os brasileiros somos alegres. O falante está se incluindo entre o grupo dos brasileiros. Na verdade, o termo implícito é o pronome pessoal nós. Nós, os brasileiros, somos alegres. Os cristãos confiamos em Deus. Ou seja, nós, os cristãos, confiamos em Deus. Os termos brasileiros e cristãos são como que apostos de um pronome elíptico, o pronome nós. Feito! Missão cumprida! Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!